Estamos de volta com imagens ao vivo do Expo Center Norte, aqui na Fispal Food Service 2019. Você está acompanhando a melhor cobertura aqui na TV Fispal. Tenho o prazer de receber o Eric Momo, ele que é da ANR, e a gente vai falar bastante aqui sobre restaurante. Eric, seja bem-vindo à TV Fispal, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço o convite. Ó, daqui de cima, é que agora não dá pra ver, ó, mas ali no cantinho, ó, no cantinho esquerdo ali, você vê, ó, o stand da ANR tá ali embaixo, não dá pra ver, ficou um pouquinho de lado. Mas não tem problema não, porque a gente vai te contar o que está acontecendo aqui com a ANR na Fispal. Primeiro de tudo, Eric, a ANR trouxe aqui alguns temas legais, algumas palestras, o pessoal tem procurado bastante. Queria que você desse uma pitadinha do que foi conversado, quais foram os temas mais legais que vocês puderam abordar aqui na Fispal. Acho que assim, um grande trabalho da ANR, que é importante, é tentar trazer bastante informação para o dono de restaurante. Certo. E muitas coisas que impactam para o dono de restaurante são as novidades, as alterações, por exemplo, com relação à legislação. Então, como é que funcionou quando começou a entrar o e-social? Isso é uma das pautas que a ANR acaba trabalhando e ela traz isso de uma maneira destrinchada, traduzida, para que o dono do restaurante consiga pegar os pontos principais e como que ele vai se adaptar a essa nova prática, por exemplo. Exatamente. Então, pequenos detalhes de reforma trabalhista. Então, todas as mudanças que existem, a ANR está sempre preparando uma palestra, convidando profissionais gabaritados para que possam traduzir isso numa linguagem de dono de restaurante. Porque muitas coisas para a gente é difícil de você entender exatamente o que aquela norma, como é que exige no novo procedimento, vamos dizer assim. Então, um dos grandes trabalhos que a ANR faz também é na parte de sanitária. Então, a gente tem uma equipe legal que faz palestras e ajuda o dono do restaurante a entender as exigências das respectivas vigilâncias sanitárias. Então, traz aqui para o stand aqui, a gente trouxe como se fossem pequenas participações para que o público entenda o trabalho da ANR neste contexto que ela faz ao longo do ano. Até porque algumas dúvidas você acaba despertando nas pessoas. Falou, poxa, eu não sabia que isso tinha mudado. E aí quem quiser se aprofundar mais acaba procurando depois saber um pouco mais das leis, saber um pouco mais das normas, até consultando vocês para se aprofundar um pouquinho mais nesses temas. E inclusive porque assim, é necessário um respaldo, às vezes jurídico, para você entender o momento de você fazer essa alteração dentro do seu estabelecimento. A mídia tem um papel muito importante de divulgar. Sim. Então, quando aparece uma nova legislação ou alguma regulamentação e ela aparece, entra como uma novidade, a mídia publica e muitos donos de restaurantes acabam tendo acesso a essa informação apenas pela mídia. Sim. E ela não tem um embasamento jurídico para fazer esclarecimento. Olha, como é que você aplica no teu restaurante? Ela traz uma notícia como manchete dizendo, olha, a lei que obriga restaurantes, por exemplo, ou proíbe o uso de canudos. Então, como é que vai ser isso na prática, o prazo, como é que eu me enquadro, qual que é o tipo de bebida. Então, é um detalhe que a ANR pega esse tipo de informação, que ela obviamente já vem trabalhando antecipadamente, acompanhando os órgãos para saber o que vai acontecer e transmite essas informações de uma maneira mais factível para o dono do restaurante. Sabe, olha, no meu caso, como isso se aplica, como é que eu vou proceder, quem eu devo procurar, o que eu devo mudar no meu dia a dia. Entende? Esse é o trabalho que a ANR faz de maneira consolidada ao longo do ano. E aí a gente trouxe para cá algumas amostras, né, desse contexto todo que é feito. Ó, você está aqui ouvindo o que a gente está falando? Desmistificar, tirar algumas informações que acabam saindo na mídia e que não estão completas. Se você acompanhou o nosso bate-papo com o pessoal do Comida Invisível, você já notou que o trabalho que eles fazem é justamente direcionado para isso. Porque tem muita gente que falava que eu não posso doar o meu alimento porque a legislação não permite. E aí o pessoal do Comida Invisível veio até aqui e contou, peraí, ó, não é assim, não pode. Você tem que fazer de acordo com determinadas normas. Sim. Então é por isso que a Fispal é tão legal. Você consegue conversar com o pessoal da ANR, você consegue conversar com o pessoal do Comida Invisível e tirar da frente de vocês obstáculos que acabam bloqueando coisas legais, iniciativas bacanas. Então, essa é a função também da Fispal, poder ajudar todo mundo a compreender o que o setor tem de melhor, tanto em tecnologia quanto em produtividade e também informação, capacitação, gestão. Seguinte, Eric, a gente está num cenário aí onde a gente teve 2018, um ano que todo mundo ficou meio assim, que será do futuro? Vai ou não vai? Exatamente. Né? Aí 2019 começa, as coisas começam a engatinhar, começam
a criar um rumo. Queria que você nos desse aqui um pouquinho da sua visão sobre a perspectiva para o setor para isso 2019. Olha, a gente está, acho que como todo brasileiro, apreensivo, esse é o melhor termo. Ontem eu até fiz uma breve apresentação aqui no stand da NR e eu falei exatamente isso. A gente vive num filme de suspense, né? A gente tem expectativas de que vai dar certo, a gente batalha para isso, se dedica, a gente tenta empregar, coloca as pessoas para trabalhar, aguarda o consumidor vir. Mas, às vezes, a notícia do dia a dia acaba deixando todo mundo com receio e o consumo, o lazer, as coisas são deixadas de lado em razão de se preocupar com outras coisas e a gente acaba tendo uma perda no mercado que é irrecuperável. Então, eu falo, o jantar de hoje, que a pessoa deixou de pedir uma comida, falando, não, eu não vou sair para ir jantar, você não repõe, não tem como. Né? Mas a gente tem uma expectativa de que, apesar, assim, o governo está tropeçando numa série de coisas, isso é visível e a gente não tinha como não esperar uma coisa totalmente diferente disso, pelo perfil até da equipe que foi montada, mas a gente sabe que está caminhando numa perspectiva para uma mudança que se consolide ao longo do tempo e que os empresários consigam prosperar de uma maneira mais tranquila. A gente vê muito empreendedor, até fazendo uma complementação ao que você disse da Fispal, eu sempre recomendo, visitem feiras, porque tem muita gente que, mas hoje eu tenho que receber mercadoria, eu tenho que fazer isso, tenho que pagar minhas contas, não, mas dedica um dia pelo menos para vir numa feira, né, que vale para o teu ano todo. Às vezes ter contato com fornecedores, encontrar outros profissionais trabalhando, Sim. assistir uma palestra, isso tudo te ajuda a abrir, né, os seus horizontes como empresário e conseguir entender como é que o mercado está funcionando, Exatamente. te ajudar a caminhar um pouco mais. Ontem a gente falou com o pessoal, foi da Tramontina, Ana, que a gente falou de maquinários profissionais, e aí, olha que linha interessante. Falamos com a Tramontina sobre materiais profissionais. A gente conversou com o chefe Bruno Stipp também sobre restaurante. E aí, uma coisa chama a outra. Materiais profissionais, novas tecnologias para diminuir o custo. Sim. E aí o Bruno falando sobre como ele implementou algumas coisas dentro do restaurante que ajudou ao profissional saber um pouquinho mais e também otimizar a produção. Então é uma coisa interligada à outra. E o que o Bruno disse ontem e complementa o que você está falando agora quando você vem a uma feira, você consegue adquirir esse conhecimento. Se você não vem e o seu concorrente vem, ele já está 3 passos na sua frente. Exato. Então ele já sabe de coisas que você pode não saber. Exato. Então, essa é a importância, ficar sempre atento. Atrasa o fornecimento, vai vir hoje, não, vem amanhã, porque hoje eu preciso ir na Fispal. Preciso trazer o meu chefe aqui para ele ver também Sim. como é que as coisas funcionam. Sim. Como é que a tecnologia vai ajudar ele, não Exato. Ser um vilão. Então, são pequenas coisas que a gente acha que pode deixar para lá, mas que fazem a diferença. Faz a diferença. Inclusive, se você pensar pelo cenário do que é o Brasil tem um mercado muito complexo, em termos de logística, para distribuição. Então, às vezes, alguns equipamentos importados chegam no Brasil de uma maneira muito cara, eles são distribuídos de uma maneira que acaba encarecendo muito mais, a burocracia atrapalha. Então a gente acabou retardando o desenvolvimento em uma série de áreas, porque a nossa indústria não conseguiu prosperar. Sim. E a gente não conseguiu facilitar a entrada de insumos, vamos dizer, e de equipamentos de maior qualidade que facilitasse o trabalho do profissional. Então você acaba tendo um profissional que está habituado a trabalhar com equipamentos e infraestrutura simplória. Sim. E aí ele se forma dessa maneira e acaba replicando isso no negócio como se fosse a maneira correta de se fazer dali para frente. Então, culturalmente, o Brasil ainda tem muitos passos a dar para conseguir essa evolução, né, nesse quesito aí de tecnologia. Mas a gente tem visto muita coisa interessante. E o legal é que, por mais que a gente tenha aí não tenha toda a tecnologia, por exemplo, que Estados Unidos ou que outros países, a gente consegue fazer um produto de qualidade e prestar um serviço de excelência. É aquela brincadeira que falam, né, que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Exato. Né? A gente tem uma coisa que os americanos e normalmente os europeus também não têm, que é a criatividade e a capacidade do improviso. Pela falta de alguns recursos que a gente consegue tentar, olha, só com isso que eu tenho, o que eu posso fazer? Então, isso é uma grande característica do brasileiro, porque ele não tem exatamente o equipamento para aquilo, então ele se adapta, ele faz as suas mudanças, então ele tenta fazer a coisa para tirar um bom resultado com aquilo que ele tem disponível. Se ele aliar isso a um equipamento com boa tecnologia, aí a gente vai passar na frente mesmo. É só querer. Eric, para a gente fechar, o que você já viu aqui na Fispal que você pode destacar, que te chamou a atenção, você que está girando bastante por aqui? Olha, eu como pizzaiolo, eu sou contaminado pelo meio da pizza, então eu acabo, é onde me chama a atenção.
Eu visito os estandes dos meus conhecidos, meus amigos, né, das farinhas. Então, assim, é uma coisa muito legal, porque eles estão com a frequência de vir para cá. Então, isso para o mercado da panificação é muito legal. Eu acho isso muito importante. Alguns equipamentos, eu não consegui ver a feira inteira, mas alguns equipamentos são muito interessantes, algumas novidades tecnológicas, sensores para controle de temperatura, utensílios, né? Muita coisa que também está chegando. Eu achei assim, ela tem uma amplitude, a FISPAL, se você quiser montar um restaurante aqui, você consegue pegar tudo que você precisa, até da equipe de treinamento, quem que dá aula, né? Os insumos que você precisa, o equipamento, a montagem, a arquitetura, a mobília, né? Tudo que você vai precisar. Eu acredito que você consegue encontrar aqui. Então, para quem já tem um restaurante montado, vale a pena olhar né, o que está aparecendo de novidades e tendências para você saber se faz alguma alteração no teu negócio para também evoluir um pouquinho. Que é isso que a gente está buscando aqui, né, como dono de restaurante hoje. Tá certo. Agradecendo aqui a participação do Eric Momo, Obrigado. Pessoal, os nossos amigos da ANR, Associação Nacional dos Restaurantes. E ó, ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa que você acha, poxa, não consegui captar? Dá tempo ainda de vir aqui à FISPAL nessa sexta-feira, poder conversar com o pessoal da ANR, ou depois, se você quiser procurá-los para poder entender um pouco melhor, fique à vontade. Essa é a ideia, você sanar todas as suas dúvidas. Bom, a gente segue na nossa cobertura, daqui a pouquinho a gente traz mais informações para você. Acompanhe a cobertura também no Instagram. A Ana Domingues está fazendo vários vídeos legais, já invadiu a nossa transmissão aqui, fazendo uma transmissão ao vivo, ou seja, a cobertura da FISPAL é completa também nas redes sociais, aqui na TV FISPAL e no canal de conteúdo. Você pode acessar em digital.fispalfoodservice.com.br. A gente fica por aqui agora, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações direto aqui do Expo Center Norte na FISPAL Food Service 2019.